Nós tivemos a semana passada a estreia dessas sessões que nós vamos ter aqui sobre família. Nós tivemos o pastor Nivan e Jocélia, que eles têm uma experiência muito boa. Ela ensina também no Rema sobre família cristã. E foi muito bom ter iniciado com eles. E eles foram construindo uma base. Eu sei que ele falou sobre princípios da família com base na palavra de Deus. Jocélia trouxe o testemunho de como ela mudou no seu comportamento, no seu temperamento, quando ela se submeteu à palavra de Deus. E eu quero dar continuidade, porque a direção de Deus para esses dias é nós construirmos blocos, construirmos etapas para esse tema, para esse assunto que é tão rico. Vai ter um dia aqui, queridos, que nós vamos tratar somente para os homens. Vai ter dia aqui que nós vamos tratar somente para as mulheres. E é necessário que no dia que estejamos tratando somente com os homens, as mulheres estejam presentes. Amém? Porque vai ter dia também que a gente vai separar homens e mulheres, mas vai ter momentos que nós vamos falar sobre a autoridade do homem como cabeça dentro do lar, e a mulher precisa ouvir. Vai ter um culto específico que nós vamos falar de como a mulher precisa ser tratada dentro do lar e o homem precisa ouvir. Para a gente trazer equilíbrio, nós estamos levando isso muito a sério, porque nós queremos construir uma igreja forte e a base é a sua família. Igreja forte é família forte. Amém? Então, eu queria começar hoje, dentro dessa minha fala, dessa minha participação, eu queria trazer uma reflexão. Nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas, e eu queria que você refletisse comigo, qual é a diferença básica entre uma família que não teme a Deus e uma família que teme a Deus? Vamos chamar assim, sem ferir ninguém, mas vamos tratar de uma família comum, amém? E de uma família cristã, de uma família que teme ao Senhor. Qual é a diferença básica? A diferença básica, queridos, é o testemunho. É colocar em prática o que aprende pela palavra. Você entende isso? Porque é possível que uma família comum, porque quando nós falamos de uma família comum, nós não estamos falando de uma família que não está, digamos assim, sujeita a ouvir a palavra de Deus. Porque tem muitos que têm Bíblia em casa, tem muitos que escutam a palavra de Deus através de pregações em televisão, em livros, de conselho de pessoas. Então eu estou falando de uma família comum, não é uma família que não está tendo acesso à palavra de Deus. Eu estou falando de uma família comum, daquela que não é crente na palavra de Deus. E o que é ser crente na palavra de Deus? Acreditar que ela é a melhor opção para a sua vida, para a sua família. Você entende isso? Nós não estamos aqui para desmerecer as pessoas que não são cristãs, não é isso, porque elas também se expõem à palavra de Deus. Você conhece pessoas que não são crentes no sentido de dizer assim, eu sou evangélico, mas elas se expõem à palavra de Deus, elas escutam a palavra de Deus. E qual é a diferença básica de uma família comum para uma família cristã? Ambos se expõem à palavra de Deus, mas nós como crentes fazemos a diferença na vida, na prática, no testemunho. Você está entendendo isso, queridos? E você não pensa que Deus vai descer do céu ou mandar um anjo levantar a sua mão para fazer um carinho na sua esposa. Não fique pensando que o anjo vai forçar a sua boca para você dizer palavras que vão agradar, palavras afáveis, palavras amáveis. Deus não vai falar por você. Ele te deu o dom da fala. É você quem coloca em prática, é você quem exerce isso. Amém? Então o primeiro ponto é isso, nós precisamos entender que nós como uma família cristã, uma família que teme ao Senhor, o princípio da nossa vida é a palavra de Deus. Eu já tive a experiência de celebrar vários e vários casamentos. E queridos, por mais que a gente converse com os noivos, é comum a gente ver e avaliar a expectativa deles. Como a expectativa muitas vezes está completamente distorcida. Eles casam no civil, depois vêm casar no religioso, como uma tradição. Passou pelo civil, tem que passar pela igreja. Mas entenda bem, olha só que coisa interessante. Quando você se submete a casar no civil, você está dizendo, eu estou indo atrás da proteção da lei para o meu matrimônio. É assim ou não?
Quando você passa pela igreja, pela palavra, você está dizendo: eu estou indo buscar a proteção de Deus para a minha família. É isso que a essência que tem que ser do casamento religioso é essa, é você se submeter a Deus, à palavra de Deus. Então você não pode passar pelo casamento, você não pode, entenda bem, você não pode passar pelo casamento civil, assinar os papéis lá, que vai proteger, que os bens estão naquela condição. Vamos dizer que é com união total de bens ou com união parcial de bens. Não adianta quem casa com união parcial de bens querer meter a mão naquilo que era da esposa antes do casamento, porque a justiça vai estar lá e vai fazer cumprir o direito que foi assinado lá no cartório e o juiz sentenciou. É assim ou não? Então, depois que você casou lá, o modelo, a forma de casamento que você escolheu, vai ser estabelecida e você tem a proteção da lei. Não é assim? Do mesmo jeito, é no contexto espiritual. Quando você se submete à palavra de Deus, você tem que entender, a proteção de Deus vai vir quando você anda em linha com a palavra. É por isso que muitos dizem assim: não sei porquê, fulano crente, casou dentro da igreja, era uma pessoa envolvida na obra, o casamento não durou 1 ano, não durou 2 anos, ou eles não estão vivendo bem, é uma briga, uma confusão, a família não está fortalecida. Mas, queridos, a questão é que a bênção de Deus, a proteção de Deus e a mão de Deus é para aqueles que se submetem a Deus. Amém? Então é muito simples, queridos, é muito fácil, porque as pessoas dizem: eu sou irado. Eu sou irado com esse ditado mundano que diz assim: a melhor maneira de separar 2 pessoas é juntá-las. Isso é para um filósofo ou para um poeta que tem experiências negativas na área de família, que usa palavras para expressar o descrédito que tem na família. Mas nós, como igreja, queridos, nós acreditamos na família, porque Deus acredita em família. Quando Deus criou o mundo e criou todas as coisas, Deus colocou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e disse: multiplicai, enchei a terra. Então Deus instituiu primeiramente família. Deixa eu te dizer uma coisa poderosa aqui, queridos. Você sabe quando é que igreja veio ser gerada? Em Cristo. A igreja nasceu em Cristo. Essa instituição, igreja, nasceu em Cristo. Mas a instituição família nasceu no Éden. Vocês estão entendendo isso, queridos? É necessário entendermos isso. E é por isso que família precisa ser forte, porque a prova é que a própria palavra de Deus traz sempre um referencial: família forte, igreja forte. Esse é o princípio, essa é a base. E muitas vezes nós estamos querendo fazer o contrário. Nós estamos querendo viver, ser igreja forte para ser família forte. Mas a base é a família. Amém? Desligue, por favor. Acontece, amém? Não se constranja, só desliga lá. Quem tiver com o celular ligado, para não correr o risco de tocar, você desliga, para não tirar o raciocínio. Então veja só. O que é que eu e você como igreja precisamos entender? Qual é a forma, entenda bem, se o mundo se expõe à palavra de Deus, assim como nós nos expomos à palavra de Deus, e a diferença entre nós e o mundo natural, qual é a diferença? A prática, o exemplo, o modelo. Presta atenção, isso significa dizer que na hora que nós estamos em contato com pessoas naturais ou do mundo, ou uma família que não é cristã, que embora se exponha à palavra de Deus, naturalmente elas vão ter como referencial daquilo que é correto como família cristã e aquilo que não é correto baseado nos nossos comportamentos. Se uma família vem visitar a igreja, presta atenção, se uma família vem visitar a igreja e eles ainda não são crentes, no sentido de ter comprometimento com a palavra de Deus, de seguir a palavra de Deus, e ele vê o marido empurrando a porta do carro com força, porque está brigando com a mulher na porta da igreja, como é possível acontecer, às vezes até em corredores da igreja. Quem entende isso? Ou se alguém vai visitar você e ela tem em você um referencial de uma família cristã e lá ela vê exemplos negativos, ela pensa, sabe o quê? Aquilo para ela é uma legalidade, aquilo é dizendo, isso pode.
Eu até achava que não podia, mas pode também. Os crentes também fazem isso, então isso pode. Tratar mal a esposa, deixar a esposa em segundo plano. Vocês entendem, queridos? E precisamos trazer princípios, porque nós somos o modelo. Você já percebeu que em tudo Deus estabelece um modelo para facilitar a compreensão das pessoas? Deus em tudo dá uma imagem. Quando ele foi dar o referencial para Abraão de como seria a descendência dele, ele apresentou as estrelas. Sabe quando Deus quer dar um referencial para o mundo do que é ser uma família cristã? Ele apresenta a tua. Ele vai mostrar a sua família, ele vai querer que a sua família seja esse referencial, seja através de nós que as pessoas se espelhem. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando as pessoas chegam na igreja, na grande maioria das vezes, eles chegam com a família bagunçada, sem respeito, sem temor, com tudo, os valores completamente errados. Amém? Às vezes é a mulher dominando tudo, governando a casa. Às vezes a mulher não tem temor, não tem respeito. Às vezes é o marido andando lá na frente, a mulher com os meninos lá atrás. É a mulher com os meninos carregando pacote e o homem lá conversando, desligado. Às vezes os referenciais, uma família quando vem, queridos, sem padrão, sem modelo cristão, vem completamente desfacelado. Linguagem torpe, amém? Chamando tudo, ao invés de tratar como único, porque qual é o grande milagre que acontece no casamento? No casamento, queridos, até o dia da cerimônia, e as pessoas até pensam que a cerimônia de casamento é algo somente para tirar foto. Mas deixa eu te dizer, queridos, não é somente para fazer uma festa e entrar de vestido de noiva, já que normalmente no fórum isso não é valorizado. E na igreja é valorizada a festa, o álbum, tudo isso é muito bom, é um sonho, é um direito, tem que fazer. Mas deixa eu te dizer ali, o que está acontecendo na hora de uma celebração, de um casamento, queridos, um milagre está acontecendo. A Bíblia diz que entram dois e sai um. O milagre da unidade, entram dois e sai apenas um. Como é que sai um e com poucas semanas já estão querendo se separar? Vocês estão entendendo isso, queridos? Eu me lembro um exemplo, e muitos palestrantes na área de família, eles dão esse exemplo. Se você quiser fazer esse dever de casa, você faça. Você pega 2 folhas de papel ofício, ou de papel pautado, de colégio, de caderno do seu menino, e pega a cola tenaz e coloca assim no meio, dá uma espalhada e cola uma folha na outra. Deixa lá alguns minutos, depois tenta separar, para ver o que é que acontece. Pedaços de uma saem na outra. Você entende isso, queridos? Entenda bem, por mais, eu tive uma família antes da minha família atual. Muitos que conhecem nossa vida, nosso testemunho sabem. Eu tive um primeiro casamento. Amém, queridos? Passei 10 anos separado, divorciado. Depois Deus restituiu minha família. Num tempo onde eu não conhecia o Senhor, onde eu não era temente a Deus. A mãe dos meus 2 primeiros filhos, que eu já tenho uma moça de 25 anos e um rapaz de 22 anos. Amém? Já tenho um neto de 3 anos, no meu primeiro casamento. Mas eu passei 6 anos casado, queridos, mas numa vida que eu não tinha temor a Deus. Presta atenção. Depois me separei, ficou tudo relativamente resolvido, porque ela sabia que não tinha condição, e eu sabia que não tinha condição, mas ainda hoje, queridos, pedaços, eu digo isso porque minha esposa hoje está ministrando num evento que ela foi convidada, mas se ela estivesse aqui eu diria da mesma forma, pedaços daquela família que eu constituí ainda está em mim. Entendeu, queridos? E pedaços de mim ainda está naquela família. De um jeito ou de outro, tem uma hora, queridos, que não tem como separar. Tem horas que os pedaços que está tem que se juntar um pouco. Na hora de um aniversário, na hora de uma festa, aniversário do meu netinho, as famílias têm que se unir. E tem que ter maturidade, queridos, para pagar o preço daquilo que fez de errado. Entendeu, queridos? E os filhos, os netos não podem sofrer por isso. Quem está entendendo? Mas de alguma forma, queridos, há uma perda, há um preço a se pagar. E é por isso que nós estamos
falando sobre família. Eu sei que existe nesse cenário aqui, talvez aqui, ou pessoas que estão nos ouvindo agora pela rádio, pessoas que estão nos ouvindo pelo CD na sua casa, eu sei que existem histórias, contextos históricos de pessoas sofridas, com feridas na alma, mas você precisa ser sarado pelo poder da palavra de Deus para entender que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, para você não estar feito museu vivendo do passado. Nós estamos falando de verdades, nós estamos falando de realidades, mas essas verdades passadas, elas não podem conduzir a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa vida não pode ser conduzida por isso. Quem está entendendo isso? Mas nós estamos tratando sobre família e estamos querendo ir mesmo na base, no princípio, como as coisas acontecem, para que tudo haja uma edificação. Amém, queridos? E o desejo de Deus, queridos, é que essa instituição família seja restaurada, seja perfeita, possa viver e desfrutar do melhor de Deus, porque Deus tem o melhor dele para nós, e tudo começa na família. E deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos guardar o nosso coração, porque se é algo gerado por Deus, Deus sabe exatamente como tudo funciona, como as coisas devem ser para dar certo. O problema não é família que não dá certo. O problema é que a gente se atrapalha em entrar na família querendo estabelecer os nossos princípios. Irmãos, tem que quebrar esse biscoito que todo mundo tem. Porque na minha família é assim. A tradição da minha família é o seguinte, que a gente não leva desaforo para casa. A tradição da minha família é o seguinte, que mulher não manda em homem. E é isso que vai ser tratado esses dias. Quando a gente for falar sobre a autoridade do marido, você vai ver como muita coisa vai ser quebrada. Porque a autoridade, queridos, é diferente de imposição. Amém? Então eu quero te dizer que nós vamos pegar exemplos da palavra de Deus, onde mostra a intervenção da mulher no lar, ou dentro de um contexto histórico, que trouxe grandes livramentos para homens da Bíblia, que principalmente naquela época, se hoje o homem é o cabeça, de acordo com os princípios do Novo Testamento, imagina naquela época que a mulher nem contada no censo era. Mas tem contexto histórico de mulheres que trouxeram grandes livramentos, trouxeram grandes instruções e fizeram homens de Deus prosperarem, deixar de entrar em precipício, de entrar em guerra. E a gente vai ver isso lá na frente. Amém? De ter a sensibilidade de ouvir a esposa. Mas isso não é o assunto de hoje, não é o tema de hoje. Amém? Nós vamos avançar e vai chegar tudo no tempo certo. Então eu quero reforçar hoje. Abra comigo 1 Timóteo. Vamos para a palavra de Deus. 1 Timóteo. O que eu queria trazer para vocês, e se você estiver sendo edificado, você não vai permitir que a sua família fique de fora desses eventos. Amém? Você não vai permitir que uma família que você conhece, que está passando dificuldade, olha, eu creio que a cada culto desse, a cada quinta-feira dessa, nós vamos aumentar a quantidade de pessoas nesse lugar. Porque o que Deus vai tratar aqui, queridos, eu vou te dizer, vai salvar famílias. Vai salvar relacionamentos, vai restaurar coisas que estão perdidas há anos e anos e anos. Eu tenho convicção disso. Agora, nesses inícios, o que nós precisamos entender? Se coloque você numa audiência individual com Deus. Eu queria que você se visse da seguinte forma: não tem ninguém na igreja, só tem eu. Para você cair a ficha, é para você que Deus está falando. Deus quer ajudar primeiro você. O que a gente está tratando nessa base, nesse início, é para que você mude. É para que você entenda a necessidade de mudança. Você não está aqui para mudar os outros, você está aqui para mudar você. Quando você mudar você, você vai ter influência sobre a sua família. E você mudando sua vida, você vai mudar coisas dentro da sua própria família. Amém? Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade,
Sabe o que é que significa que ninguém despreze a tua mocidade? Ninguém despreze a oportunidade, queridos, do aprendizado. Ninguém despreze essa fase, queridos. Talvez você chegue aqui e você nunca escutou sobre família, mas não despreze isso que você está recebendo, porque você está recebendo para ser exemplo e ser modelo. Amém? Ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Diga comigo: eu devo me tornar. Esse é o problema. Muitas pessoas estão dizendo: Pai, me faz uma pessoa amável, me faz uma pessoa que domine a minha boca, me faz uma pessoa que ande em mansidão. Ele já colocou a capacidade em você, você é quem desenvolve. É como alguém que gosta muito de um carro, gostaria muito de ter um carro. Aí o carro chega, você senta no carro e fica dizendo: alguém aqui dirige esse carro por mim? Esperando alguém para dirigir o carro por você. Não tem como, esse carro não vai sair do lugar. Quem está entendendo isso? Ele diz: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. De que forma? Ele vai explicar agora. Na palavra. Essa palavra aqui, queridos, não é somente na palavra de Deus. Nós também podemos entender como na palavra que nós falamos, em tudo que nós falamos. O que você fala, Deus pode aprovar? Tornar padrão, queridos, no que diz. Uma das coisas que a gente mais combate entre os casais é porque muitas vezes eles dizem coisas que eles jamais gostariam que acontecessem. Amém? Eles dizem assim: se continuar desse jeito a gente vai terminar se separando. Aí você para e pergunta: você quer separar? Deus me livre, cruz credo. E para que diz? E para que diz? Não é verdade? Já viu dentro de uma família, esse menino, se continuar desse jeito, não vai servir para nada. Mulher, tu está criando um filho para não servir para nada? Não, Deus me livre, cruz credo. Mas está dizendo, está declarando, confessando. E nós precisamos ser testemunho na palavra. Eu estava em Salvador esses dias, e quando eu vim, peguei o carro em Recife e parei para abastecer o carro. Quando eu parei para abastecer o carro, ora, eu com um carro, viu, pastor Diogo, olha aqui esse negócio. Eu com um carro, uma S10 Flex, que o consumo dela é alto. É um carro grande, o consumo dela é alto em relação ao carro pequeno. Aí um camarada, eu esperando o camarada terminar de abastecer um Gol. O Gol é econômico, não é não? O cara abastecendo o Gol, e ele disse assim: oh, que saudade de encher um tanque com R$100. Estou vendo a hora andar a pé. Eu não aguentei. Um camarada que eu nunca nem vi na face da terra, mas não aguentei. Eu disse: meu filho, não diga isso não, que o Deus que dá a vaca dá o capim. Ele disse: é mesmo, não é melhor não dizer mesmo. Tem noção de uma confissão como essa, o cara abastecendo um carro e dizer: rapaz, a gasolina está tão cara, eu estou vendo a hora andar a pé. Meu Deus, que confissão negativa. Aí, numa hora como essa, você para e pergunta: me diz uma coisa, tu quer andar a pé? Ele disse: eu não, Deus me livre. Mas está confessando. Então você precisa ser exemplo na palavra também, no seu testemunho, naquilo que você fala, porque naquilo que você fala, você está expressando aquilo que você está crendo. Amém? Você ser padrão na palavra, diga na palavra. Quem está no texto? No quê? No procedimento, não somente a próxima palavra, no procedimento. É assim que está na sua Bíblia? E o que é ser exemplo ou ser padrão? Quem já estudou em escola que tem a farda? Aquilo ali é um padrão. Você já assistiu futebol? Cada time tem um padrão. Você já imaginou um time usando a camisa de outro? Está fora do padrão. Se você é cristão e teme a Deus e está procedendo como quem não é de Deus, você está fora do padrão. E nós temos que entender que Deus nos chama para ser padrão. Padrão de quê? De uma família cristã. A mulher deve ser padrão, amém, de uma esposa cristã. O marido tem que ser padrão de um esposo cristão. Quando fala aqui também no proceder, ou na palavra, temos que zelar
por aquilo que nós falamos da nossa esposa. Isso é só um exemplo, porque é vida. Amém? Minha esposa está pregando num determinado ambiente. Agora mesmo, nessa conferência que fomos, ela estava pregando para as mulheres e eu pregando para os homens. Quando a gente termina, as mulheres ficam dizendo: como eu queria conhecer o Senhor, porque a sua mulher fala muito bem do Senhor. Eu disse, graças a Deus. Vocês entendem, queridos? Por quê? Porque a gente se promove. Isso não é forçado não, queridos, mas porque é natural. Eu reconheço o que a minha esposa é para mim na minha vida. Eu não vivo, queridos, eu não estou dizendo a você que nós somos perfeitos. É possível que chateado diga alguma coisa que não agrada, mas eu quero te dizer, 90% do que sai da minha boca em relação à minha esposa, edifica ela, levanta ela, exalta ela. Amém? E nós precisamos entender isso. Procedimento significa ação, colocar em prática. Amém? Você já imaginou o camarada que está na delegacia da mulher, chorando, levando uma prensa da delegada, porque ele deu uma pisa na mulher e ele está lá, mas eu amo minha mulher. Ai, doutor, não sei porque eu fiz isso, mas eu amo minha mulher. Como é que ama? É difícil acreditar. Acho que a delegada fica dizendo assim: se você não amasse, tinha matado. Mas já viu isso? Nós queremos que as palavras superem as nossas ações. Não supera. Amém? O mais alto tom de voz que você pode dar é a sua ação. Você grita com as suas ações. Não adianta você dizer. Tem gente que está tão emocionado, tão empolgado, o coração tão latejante assim de paixão por alguém, que diz assim: ah, como eu queria que minha voz alcançasse o mundo todo, que eu pudesse ter um megafone, que minha voz invadisse o mundo. Às vezes em silêncio, a expressão de amor invade o mundo. Amém? Atitude, diga comigo, atitude. Procedimento. Eu gosto de um testemunho, de uma história verdadeira. Quantos sabem que o Alzheimer, essa doença de Alzheimer, é uma doença que faz a pessoa esquecer as coisas? Não é? Alzheimer. Mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer, né? Escute só. Tem uma história que eu acho que alguém já escutou. Quem escutou vai escutar de novo. Quem não escutou vai escutar pela primeira vez. Amém? E se você já escutou mais de uma vez, vai escutar por mais de uma vez, outra vez. Diz assim: um senhor já de 80 anos, ele todos os dias tomava café da manhã, dando café da manhã à esposa, na boquinha dela, cuidando dela e tal e tal. E ele conversando com alguém disse assim: a sua esposa está doente há quanto tempo? Ela disse: já faz 6 anos que ela é doente, 6 ou 10 anos. E ela não me conhece, ela não sabe quem eu sou. Estou conversando com ela, ela disse: quem é você? Você está fazendo o que aqui? E ele com todo carinho com ela. Aí alguém um dia perguntou assim para ele: como é que você consegue cuidar de uma pessoa que você sabe que ela nem sabe quem você é? Aí ele disse assim: o importante não é ela saber quem eu sou, o importante é eu saber quem ela é. Amém? Então muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas para responder às pessoas. Às vezes nós precisamos responder para nós mesmos. Nós não precisamos fazer para satisfazer as pessoas. Muitas vezes, queridos, eu não estou nem motivado a fazer certas coisas por alguém, mas eu não faço por causa da pessoa, eu faço pelo Deus que eu sirvo, para satisfazer e ser aprovado por Deus. Às vezes o que a gente faz, até a pessoa nem aprova, ela nem entende, nem valoriza, não sabe nem o que é que significa, mas existe um Deus que sabe o que significa aquilo. Outra coisa, diga comigo, você precisa saber dessa verdade. Diga comigo. Não, é o que eu vou dizer agora. Amém? Essa verdade que eu vou dizer agora que você precisa saber. Amém? Agora você vai dizer junto comigo. Diga comigo: Deus não tem parentes. Deus só tem filhos.
Deus não tem sobrinho, Deus não tem primo, Deus não tem parentes, Deus só tem filho. Olhe para, principalmente se você for casado, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é filho de Deus. Amém? Isso significa dizer, isso vai ser tratado mais na frente com muito aperto. Amém? Isso significa dizer que muitos de nós, homens, se morássemos na casa do nosso sogro, ou quando o nosso sogro chega e está presente, a gente diz: o pai da moça está aí, o cuidado é outro, uma palavra que vai dizer já pensa duas vezes. É ou não é, Bruno? Perto do sogro, não é não, Luciano? A gente casado, quando o pai da moça está perto, há um cuidado mesmo, uma forma de você dizer: não, peraí, eu tenho que respeitar e tal, e você às vezes se contém, e às vezes você fica pensando: deixa ele sair que eu converso com ela bem direitinho. Agora deixa eu te dar uma boa notícia: o pai da moça mora dentro dela, e mora dentro de você, você não tem como escapar. O pai natural, ainda você pode esperar ele sair. E o nosso pai celestial? Você lembra que ele não tem parentes? Ele não tem genro, nem nora? Eu ia dizer genra. Ele não tem genro nem nora. Ele tem filhos. Você entende isso, queridos? Eita, o pai da moça mora com você toda hora. Habita dentro de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: no proceder. Aí aqui ele diz: no amor. Que amor é esse, queridos? Amor ágape. Amor do tipo de Deus. Eu já ouvi muitos homens e mulheres dizer: não, ele não merece, ou ela não merece. Está tudo errado. Enquanto você estiver condicionado a fazer por merecimento, você está dizendo: eu preciso sentir algo para fazer. Amém? E você não precisa sentir para fazer. Você precisa ter a convicção que tem, que já faz parte de você. E quando é que você descobre que tem? Porque tem gente que diz assim: não, esse tipo de amor não habita em mim não. Esse tipo de amor que ama o inimigo não habita dentro de mim. Sabe quando é que você descobre que esse amor habita dentro de você? Quando você decide colocar em prática. É somente nessa hora. O que foi que aconteceu quando Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixinhos daquela criança? Aonde foi que aconteceu a multiplicação? Porque os discípulos disseram: a gente só tem aí o lanche de um menino. Inclusive eu acho até que aquele menino comia bem, né? Porque embora fosse pouca comida para muita gente, mas para um menino, se era um lanche de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, né? Amém? Mas quando foi que o milagre, que ninguém via, o que é que a gente está vendo aqui? 5 pães, 2 peixinhos. Mas aonde foi que o milagre aconteceu? Quando eles começaram a colocar em prática, na distribuição. É quando você começa a distribuir esse amor que Deus te deu, que você começa a dizer: ele existe, ele é real. Amém? Então, no amor, na fé, amém? Na pureza. Amém? Hoje você está aprendendo a ser exemplo, a ser testemunha ou testemunho dessa vida cristã, e para exercer isso na família, dentro de casa. Abre comigo Filipenses capítulo 3. Há uma frase forte que diz assim: contra fatos não há argumento. Você precisa gerar os fatos. Filipenses 3,17. Irmãos, sede. Quem tem que ser? Amém? Precisa entender que você é participante. Deus quer construir uma família linda, poderosa, maravilhosa. Não para você. Deus não quer construir uma família linda, poderosa e maravilhosa para você. Eu vou dizer de novo.
Deus não quer e nem vai construir uma família linda, poderosa e maravilhosa para você. Você está dando amém sem entender. Porque o que eu estou te dizendo é contraditório. Como é que se a gente está buscando de Deus e Deus não vai dar uma família linda, poderosa, maravilhosa, no padrão da palavra para você? Ele não vai dar para você. Ele vai dar através de você. Você entende isso? Porque uma coisa é chegar o pacote pronto. Outra coisa é Deus te dar a fita, te dar a caixa, te dar o embrulho e dizer assim, faça o pacote você. Então Ele te capacita para você ser essa família. Para você viver, para você construir essa família. Você entende isso? Por isso que diz assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo ou segundo o exemplo que tende em nós. Entendeu agora? Deus quer que você construa isso para você ser a maquete. Para você ser o modelo, o exemplo. Amém? Como nós podemos pregar para os outros aquilo que nós somos reprovados? Como podemos dizer às pessoas, faça o que eu digo, mas não seja nem doido de fazer o que eu faço, que você não vai bem? Você está entendendo isso? Como pode? Certa vez alguém deu um exemplo interessante. Diz que o camarada era um jardineiro especialista, fazia aqueles jardins, coisa de cinema. E um dia alguém chegou para ele e disse assim, rapaz, eu queria que o senhor fosse fazer um jardim na minha casa. Ele está certo, agora o jardim é muito grande, eu precisava sentar com o senhor, conversar. Ele disse, pronto, faz o seguinte, vá na minha casa. Aí ele deu o endereço. E o homem começou a andar na casa desse, mais ou menos, as imediações. Quando ele chegou na casa, na referência, era o mato cobrindo. Não tinha uma planta lá no jardim. E alguém disse, essa casa aí. Ele disse, não, eu estou na rua errada, eu não estou na casa dele, não. Não, mas essa casa aí é a casa do jardineiro. O cara se recusou a aceitar que aquela fosse a casa daquele jardineiro tão especial, tão exigido, tão cobrado, porque o jardim da casa dele era uma bagunça. Ele não tinha jardim em casa. Aí parece que isso é um convencimento, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso parece que é um conforto, mas não é para ser, irmão. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Porque as pessoas só usam essa frase como quem diz assim, eu só faço para os outros. Está errado, tem que fazer primeiro para você. Tem que dar o exemplo na sua casa. A gente às vezes fica tentando se convencer com isso. Não, mas não é sempre assim. Não, irmão. Não é sempre assim, não. Não é para ser assim. Amém? Um exemplo. É o seguinte. É porque o pastor, né? Assim, é muitas famílias para ele cuidar. Ele se preocupa tanto com a família dos outros que a família dele está quase se destruindo. Como se a justificativa e Deus fosse aceitar que a lógica e a justificativa é porque eu cuido demais da família dos outros, salvando os outros e matando a minha. É a mesma coisa dizer casa de ferreiro, espeto de pau. Você vai aceitar esse ditado para a sua vida? De modo nenhum. Entende isso? Então nós temos que nos levantar e dizer, não, o exemplo começa na minha casa, começa na minha família. Deixa eu falar algo verdadeiro para você. Sabe qual é o padrão de esposa que os filhos têm que ter? A mãe. O padrão de esposo, o pai. Os filhos têm que... Existem filhos que são traumatizados, porque eles dizem assim, eu não vou casar não, porque eu não queria ter uma mulher como minha mãe é. Uma mulher rixosa, briguenta, que não cuida do marido, o marido vive sempre reclamando. Tem filhas que têm como referencial, ou filhos que têm como referencial negativo dentro de casa, frustrado com família, porque o exemplo é dentro de casa. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, se porventura a tua família ainda vive esse contexto, deixa eu te dar uma boa notícia, tem jeito de mudar. Tem como mudar isso, estabelecer os princípios da palavra de Deus. Há quase um ano atrás, eu ouvi a minha filha dizer, nessa época ela ainda trocava o L pelo R.
E eu ouvi a minha filha dizer: quando eu crescer, eu quero ter um marido igual ao meu pai. Naturalmente, assim na cozinha, falou isso. Quando eu crescer, eu quero ter um marido igual ao meu pai. Queridos, sem a gente nunca estimular isso, sem nem falar em família para eles, mas eles têm esse referencial. Sempre quando eles estão brigando, às vezes como irmãos, a gente senta eles e questiona, porque nós temos um exemplo e podemos falar. Me diga uma coisa: vocês veem o pai de vocês brigando dentro de casa? Vocês veem a gente se degladiando, se tratando mal? Não. E como é que vocês fazem entre si? A gente usa o nosso exemplo para corrigir eles. Mas às vezes tem pais que vão corrigir os filhos vão dizer: vocês também não dão exemplo, vocês ficam aí tudo. Porque os filhos, eles são, numa certa medida, eles policiam a gente. Faz uma coisa errada, principalmente aquilo que você diz que não é para fazer e faz. Ensina a teus filhos que sinal vermelho é para parar e passa no sinal vermelho para ver o que é que ele diz dentro do carro. Pai, eu só passou no sinal vermelho. Na hora. Eu sou o primeiro a corrigir. Pai, o senhor disse que não era para mentir, o senhor mentiu. Não, pai, eu não menti, o pai não escondeu a verdade. Não adianta, eles veem e percebem. E é no exemplo que eles vão ser fortalecidos, amém? Vá para o final da Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Sabe para que você está aprendendo essas coisas? Para você ir para a vitrine. Você tem que entender isso, você tem que ter essa consciência. Deus te levanta, Deus te restaura, Deus te alinha para você ser o exemplo, para você ser o modelo, para você ser a vitrine. Isso significa dizer que vitrine, quem é lojista sabe, ou quem tem um pouco de experiência de mercado, o que é que atrai você? O que está na vitrine. Eles não botam a pior roupa na vitrine. Porque uma loja, ela tem vários modelos, vários tipos de roupa. Uma roupa mais para festa, tem uma roupa mais para o dia a dia. Mas aquela roupa que é para fazer o cliente entrar, ela está onde? Na vitrine. O referencial de Deus para fazer as pessoas entrarem no Evangelho é você. Deus está te restaurando para colocar você na vitrine. Aleluia. Sabe por que as pessoas acham difícil estar na vitrine? Porque elas não estão dispostas a pagar o preço de corrigir vida dupla. Quando está disposto a pagar o preço de corrigir, não é problema estar na vitrine. Você está comigo? O problema é a vida dupla. Você sabe qual é a palavra que descreve hipócrita? A melhor palavra para descrever hipócrita: ator. Vive o que não é, ou deixa transparecer uma vida que não é a real. Amém? E nós precisamos entender que Deus não aprova vida dupla. Você está comigo? Deus não está envolvido com vida dupla. Isso não está nos planos de Deus. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantendo o quê? O quê? No meio de onde? Para quê? Como quem anda errado ou como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Ou seja, você não tem que se preocupar com quem fala mal de você, só viva. Que eles que falam mal de você, já viu aquela história de quem decide ser cristão, quem decide ter temor ao Senhor, andar na igreja, como pessoas se levantam para criticar? Ah, você agora é o santinho. Eles acham chato porque você, luz não une com trevas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, aconteceu comigo. Sem nenhuma arrogância,
sem nenhuma prepotência, ao contrário, o amor aumentando pelas pessoas, pelas vidas, mas naturalmente vai havendo uma seleção das nossas amizades, de ambientes. Os velhos amigos já não são mais os mesmos amigos, morando às vezes na mesma cidade, mas não se encontram mais, porque o patamar é diferente, é outro ambiente. Entendeu? É como alguém que está morando dentro de uma mesma casa, mas um vive trancado no quarto e o outro vive somente na sala. Eles não se cruzam. Nós não vemos mais os velhos amigos porque nós não nos cruzamos mais com eles, porque eles não andam no nosso ambiente, nem a gente anda no ambiente deles. E às vezes eles olham: rapaz, tu está sumido. Não, mas eu estou aqui na cidade. E estou. Só que agora é outro ambiente, irmão. Ao invés de estar em mesa de bar, se submetendo a coisa errada, está dentro da igreja. Ao invés de sair do trabalho e gastar tempo com os amigos que não têm o que oferecer, está em casa, tem a alegria de estar em casa com a família, dentro do lar. Olha, queridos, eu vou te dizer, o melhor, quando mulheres e homens, tenha cuidado, se o teu marido ou a tua mulher não gosta de estar em casa, alguma coisa errada tem. Porque, olha, o melhor lugar para a gente estar, quando não está fazendo alguma atividade fora, é a nossa casa. Eu não tenho outro lugar para mim que não seja a minha casa, irmão. Se eu sair para resolver um negócio, parei, vou para a minha casa. Agora, eu não entendo como é que pessoas já passam o dia todo fora, trabalhando com atividade, aí sai para se encontrar com os amigos, aí entra na noite, chega em casa já de noite, abusado, fedorento. Não é verdade? E aí chega em casa, não quer. Já viu maridos que chegam assim, e mulheres que pisam em ovos assim, vai dizer: olha, seu pai vai chegar, não vamos nem trazer nenhum problema para ele, que ele já passa o dia na rua, no mundo. Que conversa é essa? São casados, o problema da família é dos dois. Esse negócio de esconder problema de filho para o pai, porque vive de cabeça cheia, não, tem que ser maduro o suficiente para administrar. Problema de trabalho é na rua, quando chegar em casa, o problema da família. Mães, não sobrecarreguem-se ficando com o problema da família. Sabe por quê? Daqui a pouco há um problema mais sério e você precisa da intervenção do pai. Daqui a pouco o pai vai dizer: quando é que isso começou? Já tem meio um ano. E por que você não me disse? Não, para ali poupar, que poupar coisa nenhuma. Tem que entender cada um na sua missão, cada um no seu papel. Amém? E que milindre é esse? Não, para não preocupar. Quem não preocupar, fala, compartilha. O problema é da família. Na unidade são um só. O filho é dos dois. Se são um no casamento, tudo é único. Amém, queridos? Outra coisa, casais, mudem a nomenclatura de algumas coisas. Não diga meu carro, diga nosso carro. Não diga minha casa, nossa casa. Não diga meu filho, nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Não tenha vergonha de expressar que você tem uma aliança com alguém. Você está comigo? Não tenha vergonha. Maridos e mulheres, vocês têm a obrigação diante de Deus de usar a aliança. É diante de Deus, não é diante de homem, não, diante de Deus. Sabe por quê? Porque a aliança, se a aliança não fosse importante, quantos vê o arco-íris? Quantos vê o arco-íris? O arco-íris é uma expressão visível que Deus deu para o homem, de uma aliança que ele fez com o homem. Então a minha aliança é uma expressão visível, que eu tenho uma aliança no coração com a minha esposa. Isso é importante, querido. Isso não é para tirar foto não é para fazer média não, isso aqui tem uma importância diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é testemunha da aliança que você fez com a sua esposa. Quem está entendendo isso? Então a aliança, queridos, é coisa de integridade, de compromisso, de quem tem alegria, prazer de mostrar. Olha aqui, eu tenho, rapaz, minha aliança ela está um pouco folgada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe nada mais desconfortável. É raríssimo, é muito raro mesmo. De eu sair de casa, às vezes vou tomar banho, a aliança está caindo. Eu vou até mandar apertar. Mas às vezes ela cai. Aí vou tomar banho, eu tiro ela e boto em cima da pia. Para depois que terminar de tomar banho, enxugar o dedo, colocar a aliança. E por umas 2 vezes aconteceu de eu sair de casa sem aliança. Irmãos, eu fico sem perna. Olha, eu fico desconcertado. Eu não me sinto bem. Eu me sinto, sinceramente, eu me sinto vulnerável. Você entende? Eu me sinto exposto. Eu me sinto como alguém que não está andando em integridade com a minha esposa.
Quem está entendendo isso? É porque eu entendo a importância. E você precisa ser corrigido pelo Espírito Santo. É Deus quem te corrige. E você, homem, ou você, mulher, deixe de encher o saco do seu marido com isso. Ele está vindo para cá esses dias, ela está vindo para cá esses dias, e Deus está tratando tudo. Amém? Vale a pena estar num ambiente como esse, porque uma palavra vinda da parte de Deus muda a nossa vida para sempre. Não existe esse negócio, não é porque o meu trabalho, eu não conheço nenhum trabalho que diga assim, para você trabalhar aqui tem que tirar a aliança. São raríssimos. Amém? Outra coisa, se é enfermeiro ou se trabalha com coisa delicada que tem que tirar às vezes a luva ou alguma coisa, tira e coloca a chave do carro lá, pertinho, mas leva para o trabalho, não tem, na hora de sair, vai lá, pega e bota. Vocês entendem, querido? Mas entenda isso, que Deus vê isso e isso é importante para o relacionamento. Amém? Vamos lá. Então, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, as pessoas inventam, criam coisas, eles observando a vossa boa maneira, ou as vossas boas obras, eles verdadeiramente eles venham a glorificar a Deus. Agora, ele não diz aqui, queridos, observando a sua pregação. Ele não diz observando o que você fala, ele diz observando o que você vive. Quem está entendendo isso? Observando o que você vive. Eu e você fomos chamados por Deus para viver na vitrine. Minha vida é uma vida aberta. Nós temos que ter, presta atenção, nós temos que ter equilíbrio. A gente não pode perder a privacidade da nossa casa. Quem entende isso? Não pode. Ao ponto de você não poder ter o seu momento com a família. Entenda bem, você não é obrigado a abrir a sua casa para ninguém. Mas é muito complicado quando alguém chega e diz assim: eu não quero ninguém, nenhum irmão da igreja na minha casa. Da porta para lá. É estranho. Não fazer uma visita, não receber ninguém. Amém? Entenda bem, às vezes nós colocamos pessoas, quem tem empresa sabe, infelizmente, às vezes os crentes que a gente coloca para servir dão mais testemunho negativo do que uma pessoa de fora que vem como a responsabilidade de um funcionário mesmo. Às vezes o irmãozinho fica botando os pés pelas mãos porque é crente, porque é da igreja, acha que pode chegar atrasado, acha que pode negligenciar, acha que o irmão tem a obrigação de fazer tudo. Eu quero dizer uma coisa para você, que muitas vezes os crentes dão mais problema em empresas como funcionários de cristão, empresa de cristão, do que os próprios funcionários naturais, que eles vão lá como profissional e tem receio de ser demitido. Aí o outro já acha, não, se ele fizer alguma coisa errada eu digo ao pastor. Às vezes, e quando é da mesma igreja? Patrão e empregado da mesma igreja. Aí fica um querendo achar que qualquer coisa pode ser questionado. Mas a gente, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que a gente sabe que temos exemplos aqui, isso não é indireta para ninguém, mas nós temos realmente exemplos aqui na igreja, de pessoas que trabalham, por exemplo, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, se eu quiser fazer, eu vou chamar o irmão Luciano, que é crente, já chamei o irmão Francisco, que é crente. Quem está entendendo isso? Então, às vezes, nesses exemplos, a gente vê, não que vocês deram um mau testemunho, estou só aproveitando o contexto. Então, a gente vê, às vezes, pessoas muito mais, às vezes até a própria pessoa que contrata, dando um mau testemunho, não quer pagar o que vale, só porque é da igreja, acha que a pessoa tem a obrigação. Uma coisa é você ir lá e dizer, rapaz, eu quero te abençoar, quero fazer um bom preço. É diferente quando a coisa é acertada. Amém? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes pessoas usam esse contexto, é diferente do que eu vou falar agora. O que eu quero trazer é outro contexto. É o contexto de alguém se blindar ao ponto de não querer ninguém na sua casa. Por exemplo, se eu precisar de alguém para me ajudar com minhas crianças, eu não querer dizer, não pode ser da igreja. Quem entende isso? Isso pode sinalizar que eu tenho alguma coisa que não pode ser vista. Entende isso, queridos? Então eu trouxe os dois exemplos para você entender os contextos. Mas dentro do contexto, a minha vida e a sua tem que ser digna de qualquer irmão da igreja passar um dia com você. Se eu for passar um dia na sua casa, o que eu for ver lá, será que naturalmente vai aprovar a sua vida? Quem está entendendo isso? E você não pode deixar de receber pessoas porque você está preocupado de alguém chegar e ver o seu comportamento.
ou as suas atitudes. Por isso que a minha casa, guardando a devida proporção, existem pessoas do nosso convívio que entram na minha casa sem avisar. Eu não me preparo para receber ninguém, eu não arrumo isso, arrumo aquilo, maqueio as coisas para poder receber ninguém. Vocês estão entendendo isso, queridos? A nossa vida é um livro aberto. Você está entendendo isso? E nós precisamos entender. Um exemplo, já o contrário. Alguém que tem uma empresa, não querer botar um crente lá, porque sabe que se o crente chegar lá, vai ver tanta coisa errada que ele vai dizer, eu como crente não fico aqui. Entende? Tem contextos que a gente precisa avaliar. Por quê? Porque nós estamos falando de vida dupla. Deus não aprova isso. Amém? Deus não aprova isso, nós temos que entender. E isso está relacionado diretamente à família. É aquilo que nós somos que Deus vai aprovar. Amém? Sabe o que é que significa essa vida dupla? Sabe qual é o problema que ele gera? E a gente está indo mesmo na ferida, porque a gente precisa trazer conserto. Amém? Tem pessoas que elas se consideram da igreja, elas honram a unção pastoral sobre a vida delas, ou dizem que honram, mas a gente vê vários conflitos entre casais, porque quando a mulher tem um problema dentro da família, que pede a ajuda da igreja como pastor, aí o outro se sente chateado, porque queria a fachada da vida de hipocrisia, de vida dupla, não quer se expor, você me envergonhou, você foi falar de mim, não tinha necessidade de você fazer isso. Sabe o que é que acontece? O casamento vai de mal a pior. Entende isso, queridos? Porque existe uma unção de Deus na nossa vida para tratar. Normalmente, quando os casais têm um dos cônjuges, honra demais a unção, honra demais essa coisa de ter um pastor, de ter alguém que tem uma sabedoria dada por Deus para orientar, para quebrar coisas. E quando há uma resistência, queridos, pode olhar como é que anda o relacionamento. Agora, quando a gente vê relacionamentos que tanto um como o outro dá a cara para bater, tem problema, traz mesmo. Vamos aqui, feito família mesmo aqui, tratar a roupa suja em casa aqui. Vamos se ajudar, foi assim, foi assado. Ó, pastor, a gente veio para aquela reunião, não melhorou. Eu quero dizer que essas são as pessoas que crescem. São as pessoas que a gente vê resultado. Agora, quando você vê pessoas que elas ficam por qualquer coisa questionando, já foi para a igreja, já foi fuxicar, já foi falar. Ei, queridos, a igreja é uma representação. Presta atenção, a igreja é uma representação da unção de Deus. É através do pastor que vem a manifestação da unção. É através de uma palavra vinda num aconselhamento que muda a vida para sempre. Amém? Porque é dentro de gabinete que muitos livraram grandes problemas em suas vidas. Muitas separações, queridos, já, entre aspas, já acontecidas quase que de fato, foram desfeitas em gabinetes. Em reuniões onde o amor de Deus está envolvido, onde o propósito perfeito de Deus de restaurar, de edificar, de trazer conserto. Amém? É num gabinete. Quando tem uma coisa interessante, quando você vai aconselhar um casal, existem três versões. Existe a versão do marido, existe a versão da mulher e existe a verdade. Pensa nisso. Três versões: a versão da mulher, a versão do marido e a versão verdadeira. Porque todos dois falam, passeiam um pouco na verdade, mas não está plenamente com a verdade. Por quê? Porque tem uma integridade comprometida? Não. É porque vê da maneira, com a emoção, com o sentimentalismo, com aquilo que sofreu. É uma montanha onde um sobe de um lado e o outro sobe do outro. Cada um tem uma visão subindo a mesma montanha. Então a montanha é o problema, um sobe por um lado, o outro sobe por outro. Vocês estão entendendo isso, queridos? Aí, como é que se quebra isso? Quando é que se rompe isso? Essa questão de vida dupla. Essa questão de muitas vezes ser uma vida na igreja e em casa ser outra. Quando se dá a cara para bater. Quando se quer corrigir, se quer consertar. Aí eu vou te dizer, cresce, avança e prospera. Amém? Sendo exemplo, sendo testemunho, amém? E isso também capacita para ministério.
é essa vida íntegra, essa vida correta. Mas a gente sabe, queridos, porque sabe que existem casais que a maior dificuldade que eles têm é reconhecer que somente a igreja entrando, a igreja como a pessoa do pastor para resolver, para ajudar, mas eles pensam que a gente não vê. Mas a gente sabe que está cheio de creca, cheio de problema, mas não quer se expor, não quer ajuda. Aí afunda muito mais. Amém? Mas eu creio que Deus está mudando pessoas aqui hoje à noite. Vamos encerrar a leitura bíblica em 1 Timóteo capítulo 3. Abre lá, por favor. Primeiro Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Está apertando, Tony já correu. É brincadeira, eu brinco assim com ele, que ele é um filho para mim, só para usar ele assim, de um bom sentido, para descontrair, amém? Mas não corra não, viu, Tony? Você volta. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 3. Nós estamos vendo que igreja começa em casa. Começa em casa. Nós vamos ler agora algumas qualificações para ministério. Mas quando nós lermos qualificações para ministério, você tem que entender que se para o ministério tem esse crivo, é porque para a família já tem que ter sido aprovado. Então vamos lá. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Amém? A mulher mais bonita do planeta Terra acaba de chegar aqui. Mas é linda, glória a Deus. E ungida. E próspera. E rica. E minha esposa. Amém? Olha, queridos, não se constranja com o que eu vou dizer não, nem atire pedra. Deixa eu terminar a frase, amém? Mas mulher é algo tão bom, tão maravilhoso, que Deus deu uma só para mim. Amém? Amém, homens? Deus deu a sua mulher, ela é só para você, amém? E olha só, estamos lendo aqui qualificações. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esse contexto aqui está falando no contexto, presta atenção, estamos falando sobre família. Ele está falando no contexto do homem não ter outra mulher. Amém? Mas me veio algo pelo Espírito agora, uma inspiração. Não existe coisa pior para o homem do que ter duas mulheres numa só. Ou várias mulheres numa só. Deus está me chamando para ser marido da minha mulher, da mulher crente, da mulher de Deus. Amém, queridos? Porque às vezes a mulher se transforma em duas, três. Uma hora é braba demais, outra hora é ciumenta demais, outra hora não... Entende isso? Já viu aquele momento que o homem parece que diz assim: não, isso não é minha mulher não, não foi com essa mulher que eu casei não. Então a Bíblia está dizendo que o homem seja marido da mesma mulher sempre. Então a mulher também precisa ser sempre a mesma mulher, marido. Porque eu não quero pecar sendo marido de uma mulher que não está em linha com a palavra de Deus. Eu estou casado com uma mulher crente. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, mulheres? Então eu não posso, entenda bem, do jeito que eu não posso ter olhos para outra mulher, a minha mulher também não pode ser duas para mim ou três. Ela tem que ser a mesma sempre. Louvado seja Deus. Os homens aqui dêem glória a Deus nesse lugar. Amém. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não significa apenas, queridos, que você estudou e agora está podendo ensinar porque estudou. Apto para ensinar é ter uma vida, que pela vida as pessoas possam aprender. Quem está entendendo isso? Apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Essa violência aqui, já que a gente está falando sobre um contexto de igreja, eu não posso imaginar
um homem batendo numa mulher. Eu não imagino isso. Amém? Mulheres, se você apanha do seu marido, me diga, se você é dessa igreja. Amém? Se seu marido é bruto com você ao ponto de lhe agredir fisicamente, me diga, porque eu vou tratar diretamente com ele. Que aí ele decide, ou fica para ser corrigido, ou ele vai para outro lugar, mas aqui ele não fica. Ou ele fica se corrigindo, ou aqui não fica. Amém? Eu estou dizendo isso em alto e bom som. Vamos lá. Abre comigo Provérbios. Eu quero tratar sobre essa questão de violência aqui. Está tudo dentro desse texto que eu estava lendo, viu? Que eu disse, eu vou encerrar nessa leitura bíblica aqui, já tinha gente vibrando, mas até porque eu não posso deixar de edificar você nesse contexto aqui, amém? Provérbios capítulo 15, eu quero abrir um parêntese aqui sobre essa questão da violência, porém cordato. O que é ser cordato? É tratar bem, amém? As mulheres hoje, queridos, elas sentem falta daquele homem que abre a porta do carro e diz, minha filha, não desça ainda, deixa eu arrodear para abrir a porta para você. Amém? 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 Então aí só não faz porque não tem carro ainda, ele disse. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas tudo isso vai ser tratado quando a gente for tratar aqui aquela questão do homem como cabeça, aquele que manda, aquele que é o coronel da casa. É nessas horas que você, como cabeça, vai aprender a estender o tapete para sua esposa. Aí é assim que você vai entender ser cabeça, ser protetor. Amém? Escolher ela, dar preferência a ela. Venha, não perca não, venha, viu? Olha, mulheres, você não pode ficar em casa, você tem que vir e trazer seu marido. Olha, vai ter, atenção filhos, quem é jovem solteiro, vai ter o dia que a gente vai puxar a orelha dos pais aqui. Amém? Porque a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos. E tem muito pai que na autoridade, porque é pai, acha que pode brincar, desrespeitar, desonrar, dizer o que quer. Não, menino, quem manda aqui sou eu, é assim, pronto. Pai, por que não vai fazer assim? Porque eu estou dizendo que não é e pronto. Existem coisas e contextos que pode até o pai dizer assim, confie no que eu estou dizendo, você não precisa entender. Porque tem coisa que ele não está pronto para entender. Mas outra coisa é o imperativo, o desrespeito. Não querer ouvir a opinião da criança. A criança vai falar, fica lá, você é um menino. Isso não pode acontecer. E nós vamos tratar isso aqui. Amém? Mas também nós vamos tratar dos filhos que desonram os pais. Nós vamos arrochar esses filhos para eles entenderem, amém? Que se quer viver longos dias sobre a terra, precisa honrar pai e mãe. E a gente vai trazer um estudo especificamente sobre isso também. Meu Deus do céu, essas quintas-feiras, olha, é bênção demais, amém? Vamos lá, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Eu quero abrir esse parênteses aqui sobre a questão de ser cordato e não ser violento. Porque existem, já viu pessoas dizerem assim, eu preferia ter levado uma pisa do que ter escutado aquela palavra. É assim ou não? Então a violência nem sempre é física. Muitas vezes crentes ou maridos estão se protegendo, porque dizem, eu não levanto um dedo para dar à minha mulher, mas deixa ela de cama com uma palavra maldita fora do tempo. Ou vice-versa. Amém? Então diz assim, Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso num relacionamento marido e mulher, você não tem noção como isso aqui é um problema sério, como instiga, como suscita, amém? E para fechar esse contexto, Provérbios 25, vai lá, Provérbios 25, versículo 15, pela longanimidade, na minha versão diz, se persuade, ou seja, se convence o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Amém? O que é que nós estamos aprendendo? Que nós precisamos, eu sempre digo, que isso é muito forte, o problema não é o que você diz, é como você diz. Então você pode expor um erro, você pode expor uma falha, você pode tratar uma dificuldade sem ferir ao ponto da pessoa ficar toda quebrada.
Amém? Então vamos lá. Então, para finalizar, ele diz assim: apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Isso envolve família também, porque um dos problemas entre casais é porque eu conheço, não estou falando dentro do contexto de igreja, se tiver um contexto desse eu não sei, não conheço, amém? Não estou citando exemplos nossos, mas eu conheço exemplos de pessoas que são prósperos, entendeu? E que eles, o marido, para ele tem tudo, para a mulher é o resto. Você está entendendo isso? Eu conheço pessoas que ele anda em carro blindado e a mulher anda num carro 1000. Você está entendendo, queridos? Ele compra, faz as melhores viagens, compra produtos da melhor qualidade. Para ele o relógio é importado, para a mulher pode ser um quartzo. Você entende isso? Pessoas, outra coisa. Nós estamos tratando essas coisas aqui, amém? Se você vive esse contexto, deixa Deus tratar e te ajudar, amém? Mas, por exemplo, a mulher não pode ter tanto zelo na casa ao ponto do marido não poder entrar direito. Eu não estou falando do marido ser bagunceiro, bagunçar tudo, mas tem mulheres, pelo amor de Deus, que o marido diz: tira esse sapato, pelo amor de Deus. Já viu isso? A pessoa dentro de casa tem que andar descalço, é samaritana, entende? Andando descalço é franciscana, amém? É muita coisa para falar, é porque não dá para falar numa noite só, amém? Isso está relacionado com avareza também, amém? Ele usa roupa de grife, roupa de marca, a mulher é sulanca. Ou a mulher é o contrário, a mulher é muito vaidosa, cuida de si, e o marido, coitado. Glória a Deus que a minha mulher não é assim, porque se fosse eu estava frito, porque para mim tanto faz. Se você me vê bem vestido, arrumado, obrigado pelos elogios, é ela. Para mim tanto faz, irmão. Se eu tiver usando um sapato comum, um sapato diferenciado, para mim tanto faz. Mas graças a Deus que Deus colocou a minha esposa para me completar. Então sempre que você me vê arrumado, se você me vê tom sobre tom, foi ela. Quando ela às vezes sai mais cedo, não separa minha roupa, só Deus sabe como eu venho. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Vamos lá. Governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Você já viu que só nesse texto aqui a gente pode separar todas essas quintas-feiras aqui. A gente pega uma parte dessa e desmiuçua só ela. Voltou para Timóteo. Vamos lá. Timóteo 3, 4, 5 já eu acho, não? Vamos lá. Criando os filhos em disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Sabe o que é que significa laço? Essa palavra é muito forte, nós precisamos estar atentos a ela. Laço significa armadilha pronta. Só está esperando puxar. Ó. Então o diabo ele tem sempre uma armadilha para a tua família. Você precisa entender os princípios da palavra para o diabo não puxar esse laço e você não cair. Amém? Incline sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite de ensino, de instrução, famílias fortes, igrejas fortes. E eu sei, Pai, que seremos surpreendidos esses dias. Quinta-feira da família, que coisa maravilhosa. Vamos fortalecer a nossa casa, o nosso lar, princípios, restaurações, muita coisa o Senhor vai fazer esses dias. Porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito maravilhoso e nós iremos viver o melhor de Deus na família, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém.